Vamos falar de coisa séria. E coisa séria aqui é Gabriel Caruso. Vamos falar assim. Eu não sei nem colocar o bagulho aqui, mas. Espera aí. Acho que foi. Foi aí? Subiu aí, tá show? Chablau. Uma das sessões do PHP dos últimos anos, tem trabalhado junto com o Core do PHP, e é um brasileiro, junto com outros brasileiros também, que estão, inclusive aqui, que também trabalham no Core do PHP. E, salve de palmas, Gabriel Caruso, vai falar um pouco sobre como funciona a implementação do Core. Tá certinho aí o vídeo? Não tá certinho o vídeo aí, já deu ruim. Vocês bateram palma à toa, porque não tá certo o vídeo. Tá certo sim. Não, tá certo aqui, mas não tá certo aqui, ó. Agora foi, ó. Agora sim, agora tá corretamente. Aí, ó, tem gente que tá usando o mesmo, né? Você que me passou. Então, beleza, eu vou só pegar meu celular aqui pra não dar ruim. Senão minha esposa me liga e dá problema. Então, salva de palmas de novo para Gabriel Caruso, de verdade. Vamos que vamos. Tá funcionando? Agora tá funcionando. Pessoal, boa tarde. Tudo bom? Bem, Pokémon, agradeço a introdução. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho por debaixo dos panos. A gente vai falar como o PHP funciona internamente. Como o Pokémon falou, não sou só eu, tem muitas pessoas, várias pessoas trabalham para isso. E o que eu quero falar e passar aqui hoje para vocês é um papo bem informal de como os internos funcionam. Geralmente a gente tem palestras muito técnicas ou palestras de caso de sucesso que a pessoa propôs alguma coisa e funcionou. Eu quero bater um bate-papo bem informal, quero que vocês tirem dúvidas e eu quero trazer vocês para o lado negro da força, porque tem coisa para fazer para caramba no core. Certo? Então, não está funcionando, para variar. Passou. Então, quem sou eu? Eu trabalho na Leroy Merlin, eu sou back-end developer. Comecei a trabalhar esse ano lá. Eu sou evangelista da linguagem PHP. Eu julgo muito quem defende uma linguagem com unhas e dentes, mas eu apoio muito quem passa para frente a linguagem, e eu faço isso com PHP. Sou membro do PHP SP. Sou um contribuidor fervoroso de open source. Acho que se a gente tem o que tem hoje na tecnologia por causa do open source. E adoro refatoração, adoro falar e adoro stickers. Então, se tiverem, por favor. Foi. Então, a gente vai ter uma agenda. Eu vou passar um pouquinho para vocês o background de por que essa palestra existe. Eu vou explicar para vocês o que é uma RFC. Eu vou explicar para vocês o que é uma RFC. Eu vou explicar para vocês onde fica o core do PHP. Todo mundo acha que é no Apache, nessas coisas, mas não é bem assim. Eu vou explicar para vocês como a gente build o core do PHP, como o core do PHP sai de um monte de coisa, de onde arquivo .c e vira alguma coisa para a gente usar. Eu vou mostrar para vocês como fazer algo para o PHP. Eu pesquisei bastante e é raro você encontrar palestras assim. Então, vocês são privilegiados, tá? E depois a gente vai passar por algumas conclusões, a gente vai passar por um bate-papo. Bem, de slides acho que é só. Se ele passar. Passou. Então, um pouquinho de background. Como eu falei para vocês, vai ser bem informal. Então, eu quero passar pelo menos aí uns 10 minutos para a gente conversar de por que eu estou aqui hoje. Há um ano atrás, exatamente um ano atrás, eu participei desse evento na primeira versão dele. Eu não sabia o que era open source, eu não sabia o que era o core do PHP, eu não sabia o que era ter um emprego, como eu falei, é o meu primeiro emprego esse ano. Eu não era nada. Vim para esse evento, conheci algumas palestras e teve uma palestra em específico do Marcelo Camargo, que ele falou sobre como ele fez uma RFC para o core. Ele queria fazer um pipe operator. Acho que as pessoas que assistiram ano passado vão lembrar. E eu fiquei fascinado com aquilo. Eu falei, pô, o PHP existe. É estranho, porque a gente usa o PHP todo dia, mas a gente não sabe de onde ele vem e para onde ele vai. E eu falei assim, caramba, eu quero me interessar mais. Então, me interessei, comecei a pesquisar um pouquinho mais, comecei a entrar um pouco embaixo dos panos, mas eu não ia para lugar nenhum. Aí, eu coloquei o Slack aqui, porque o Slack do PHP SP, se você não está, esteja, porque rola umas discussões muito bacanas, o pessoal lá vive tirando dúvida, todo mundo aqui nessa sala
que palestrou aqui, se não me engano, está lá. Eu estou lá. Então, participem. É phpsp.slack.com. Tá? Entrem. Vai ajudar muito vocês. E um dia desses, a gente tinha acabado, se eu não me engano, a gente estava numa das versões do PHP 7.2. E tem uma coisa que aconteceu no PHP 7.2. Agora começa as merdas do Live Code. Eu uso esse site aqui, chama 3v4l.org. Ele, quando você escreve um código PHP, ele executa em todas as versões suportadas pelo core. Então, para quem usa Tinker do Laravel, essas coisas, eu acho que é bem bacana. Tem uma coisa que aconteceu no PHP 7.2 que ferrou muita gente, que é o quê? Você tem uma variável, 1. E aí você tenta contar essa variável, por algum motivo. A partir do PHP, você vê que aqui o 7.1, eu gravei, desde o PHP 5.6 até o PHP 7.1, funcionava. A partir do PHP 7.2, por uma RFC, daqui a pouco eu vou explicar o que é isso, a gente começou a dar uns probleminhas. Então vamos lá. O que é uma RFC? Tudo que existe, a partir, se não me engano, da versão 5.3, 5.2, tudo que existe hoje no PHP é discutido por certas pessoas antes de entrar. Porque eu penso assim, eu, Gabriel Caruso, quero colocar uma função no core. Eu não posso simplesmente pôr. Eu tenho que ter motivos, eu tenho que falar o porquê que eu quero pôr. Basicamente, você tem que provar que vai mudar a vida de alguém. E aí uma pessoa foi e falou assim, cara, você contar alguma coisa que não é contável, não faz sentido. E de fato, se você pega... Eu esqueci de dar o vardump aqui. Se a gente dá o vardump nesse count aqui, ele retorna 1, tá aqui embaixo. E não faz sentido, porque, tá, é 1 aqui. Deixa eu colocar, sei lá, 102. Não faz sentido, é 1. Então alguém foi lá e falou assim, não faz sentido e eu quero mudar isso. O que ele fez? Ele fez uma RFC, que aí vem do inglês, Request for Comments. Vou nem abrir o slide porque eu vou sair dele já. O Request for Comments é um documento, não é uma dissertação, não é algo, não chega a ser uma dissertação nem uma tese. É um documento, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, onde você prova por A mais B, com testes, com patches e com palavras, que o que você quer pôr para o core faz sentido. Então, por exemplo, eu quero pôr no core uma função chamada batata. Por quê? Porque todo mundo gosta de batata. Não faz sentido. Eu quero pôr no core do PHP um alerta que toda função, toda vez que eu passar algo que não é contável para o count, não tem que começar a emitir uma exceção, ou um warning. E faz sentido. E aí essa pessoa começou a argumentar. Onde fica tudo isso que eu estou falando? Vocês conhecem um domínio chamado php.net? Sim. Documentação do nosso querido PHP. Vocês não têm ideia do que tem de subdomínio. Vou começar com um deles. wiki.php.net. Esse wiki. Eu estou logado. Deixa eu sair. Foi. Esse wiki, ele tem vários documentos que pessoas que cuidam do core usam. Então, por exemplo, aqui tem acho que é um documento, se não me engano, que explica desde o PHP, como foi a migração do PHP 5.6 para o PHP, do PHP 5 para o PHP NG, conhecido PHP 7. Aí você tem as RFC, você tem alguns to-do, você tem a parte de QA, você tem a parte de internos, documentação, como builda no Windows, certo, Pokémon? E aí, o resto segue a vida aqui, tem bastante coisa. O que a gente está interessado é nas RFCs. Beleza. O que são as RFCs? São tudo aquilo que eu falei para vocês que entra. E é uma lista infinita de RFC. Então você vê que desde do 5.3 existe. Foi. Desde o 5.6 tem tudo que entrou. Então, por exemplo, assim, closures. Por que entrou closures no PHP? Tem aqui, foi proposto pelo Dimitri, esse cara eu vou falar bastante dele hoje, e pelo Christian. E aí você tem toda a explicação, toda a parte de patch,
toda a parte de sintaxe. Tanana, 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 e a parte de votação não está aqui. Por quê? Não sei. Não. Não precisa. Não sei. Deu ruim. Volta. Falei que clavicula dava merda. Vamos pegar outra. Vamos pegar essa que a gente está falando? Do PHP 7.2. A gente quer contar algo que não é contável. Aqui, eu achei. Então ele dá esse mesmo exemplo que eu dei agora há pouco. Ele explica. Aí aqui, ó, propose. Aí ele propõe que quando você passar algo para o count, que for um escalar, float, int, essas coisas, null, ou um objeto que não implementa countable, ele quer que dispara um warning. Aí ele fala também que o size off que vai ser afetado, explica as coisas, propõe a eleição, e aí é votado. Famosinho? E, né, tudo mais. Então, é assim que tudo entra no core do PHP, pelas RFCs. E eu falei, beleza, preciso aprender como criar uma RFC. Porque eu queria... Quando eu comecei a ver aquele erro, eu vi muita gente fazendo aquele erro, eu comecei a ver que tinha um padrão. E qual padrão era esse? O pessoal vinha antes do count, fazia assim, if, padrão, foo. Se ele não é um array, como dizia RFC, ou, não, perdão, vamos fazer negação. If foo, instance, of, countable. Aí ele conta. Força, filho. Bem, batata. Por quê? Porque 102 não é nem um array, nem um objeto que implementa essa interface countable. Só para título de curiosidade, essa interface que eu estou falando para vocês, countable. Dica do dia, primeira dica do dia. Quando você digita php.net barra e coloca o nome de uma função, o nome de uma classe, qualquer coisa, automaticamente ele resolve para vocês, tá? Primeira dica. Então aqui é uma interface que se você implementar, você coloca o count e toda vez que você chamar o count naquele objeto, se você tivesse aqui, ele chama e retorna. Aí depende do que você faz aqui dentro. Então, o pessoal começou a fazer isso. Aí eu falei, meu, beleza, o pessoal está fazendo isso, por que a gente não simplifica? Aí a gente vem aqui em cima, cria uma função. Então, sei lá, eu vou receber qualquer coisa, foo. Vamos copiar isso aqui. Beleza. E a gente chama is countable. Foo. Tá, peraí. Aqui na 7.3 como a função já existe, então vamos fazer na última versão do 7.2. Beleza. Então, eu falei assim, por que a gente não cria esse helper? Aí eu falei, pô, onde a gente vai criar esse helper para todo mundo usar? No core. Eu botei na minha cabeça, acordei um belo dia e falei assim, eu vou levar esse treco pro core. Aí começa. Como que eu vou levar uma coisa pro core que eu quero, mas que tem que ajudar todo mundo? Aí, primeiro ponto das RFCs que eu quero que vocês, caso vocês venham, e eu espero que vocês venham um dia escrever, você pode ser o melhor programador de PHP, você pode ser o melhor tudo. Se você não tiver uma RFC muito bem escrita, muito bem detalhada, não vai entrar. Você pode ter uma puta numa implementação, aí você escreve um texto batata, falando assim, porque é bom. Os caras falam, tá bom, é bom, então não vou votar não. Acontece, gente, acontece. Então, eu falei assim, beleza, eu preciso de argumentos que façam com que eu consiga levar isso para o core. Aí eu falei, eu não tenho. Então, o que eu fiz? Comecei a pensar. Tem um tipo, um pseudotipo no core do PHP chamado iterable. Não vai achar. PHP.
Ah, melhor, vamos na RFC, já que a gente está falando dela. Então, aqui nessa RFC, ele propõe o tipo interable. O que é o tipo interable? O tipo interable é tudo que for um array ou que implementa a interface transverso. Traverso. Eu sempre falo transverso. Então, aquele propôs, eu falei, meu, qual que é a diferença do interable para um countable, por exemplo? Nenhuma, porque aqui, tipo, aqui seria transverso, aqui é countable. Então eu falei assim, por que a gente não tem um tipo countable? Aí eu comecei. Eu não sei C, não vou conseguir programar, então vamos reduzir isso aí. Então eu reduzi para o quê? Para o futuro. Eu falei assim, mano, eu vou fazer a função pensando no futuro. Por quê? Tem um ponto que as pessoas raramente usam nas RFCs. Por exemplo, isso aqui não tem. Vamos pegar a RFC que eu escrevi pro core. Sobre is countable. Aqui. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como que eu escrevi ela. Aí eu usei uma parte que fala aqui, future scope. Aqui. Não é do escopo dessa RFC. Deixa eu só dar zoom para vocês verem. Não é do escopo dessa RFC, but um tipo novo, pseudo-tipo novo, countable, a gente pode cogitar no futuro. Por quê? Eu dou o argumento que a gente pode refatorar um código, mas jogo para o futuro. Só que só isso não era melhor. Só isso não era ainda suficiente. Eu precisava de um argumento bom. E aí eu lembrei que a gente tem um framework de testes chamado PHP Unit, certo? E o PHP Unit tem uma função, tem uma asserção, melhor dizendo, chama assert count. E o assert count, quando você chama ele, geralmente você chama você está na sua classe lá de testes, aí você faz assim, diz assert count, aí você põe 1 e full. O que o PHP Unit faz por debaixo dos panos? Ele verifica. Aqui ele verifica interable porque o jeito que o PHP Unit conta é meio bizarro. Mas ele também verifica se é um countable. E aí foi o argumento. Falei assim, mano, a gente consegue usar essa função, vai ter uso. Eu falei, vou propor. Como que eu propunha uma RFC pro core? Eu precisava escrever a RFC. Escrevi ela, peguei aqui naquela wiki que eu mostrei para vocês. Aqui você tem start. Não, pior que eu estava lá. RFC. Aí tem aqui, ó. Out creation RFC. Caso vocês não gostem de ler, a palestra do ano passado do Marcelo Camargo fala bem bonitinho como rola isso aqui. Aí eu escrevi, pedi permissão para os internos. Como você pede permissão para os internos? Tem uma lista de e-mail chamada internos@php.net, onde toda a magia negra acontece. E eu mandei pedindo permissão. Pedi permissão, eles me deram, e escrevi RFC. Pronto. Só que eu precisava implementar. E aí ferrou. Né? Porque como que eu vou implementar essa trolha? Eu não sabia como implementar. E aí o que eu fiz? Fui lá no core do PHP. Então, lembra aquela pergunta, aquela ponto que eu falei para vocês? Onde fica o core do PHP? Here. No GitHub. PHP SRC. Tudo que está aqui dentro é o que faz o dinheiro de vocês no final do mês. Ou o que dá aula de vocês, não sei o que, não sei o que lá. Tudo que está aqui vai ser compilado para um executável, ou para um CLI, ou para qualquer outra coisa, e vai executar o código de vocês. Infelizmente, não vai dar tempo de eu passar por toda a estrutura de pastas. Mas dá para a gente explicar alguns pontos. Só que, antes de explicar esses pontos, eu tinha uma dúvida de como eu ia criar minha RFC, como eu ia codar minha RFC. Então, o que eu fiz? Falei, meu, já que o cara fez a do interable, vamos ver como ele fez aquela trolha? Vamos lá. Interable pseudotype. Aí aqui ele fala da RFC, ele linka a RFC. Então, outra coisa, como que entram as coisas no core? Codando, propondo patch para o GitHub, abrindo a RFC e mergeando, quando ela é aceita. Aí, daqui a pouco a gente vai falar teste. Aí começou. Zend API, aí... Vocês estão vendo que eu não estou me preocupando em entender o código, eu estava desesperado para codar.
E aqui vai outra dica que eu quero dar para vocês. Quando vocês quiserem fazer algo para o core do PHP e vocês não têm a mínima ideia, vocês não estão sozinhos. Porque tem gente que não sabe. Tem pessoa, outra coisa. Quando vocês forem propor algo, minha implementação não está boa. Mano, abre a RFC. Tem pessoas responsáveis por melhorarem os seus pets. Então, quando eu comecei a ver isso aqui, eu falei, cara, dane-se, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E dei. Peguei tudo. Peguei tudo que era relacionável a Iterable, tirando a parte dos tipos, porque se vocês lembram, o Iterable foi proposto como um tipo, não só como uma função. Então, você vê, não estou entendendo nada do que está escrito, mas eu sei que isso aqui funciona. E eu estava desesperado, eu falei, mano, os caras já deixaram eu escrever RFC, então eu preciso propor o patch. O que eu fiz? Juro por Deus, e morre aqui esse segredo, não esquece que está gravando. Eu peguei, dei um Ctrl+C, Ctrl+V e propus RFC. Foi isso. Porque eu falei, mano, eu não vou saber programar C, nem lembrava, detalhe, não tenho faculdade. Eu falei, mano, como que eu vou fazer? Ctrl+C, Ctrl+V. Juro por Deus. Vamos ver RFC. Isso, calma. Então fui lá, clonei todo aquele processo normal do PHP, de Git. Você clona, forca, não sei o que lá. E não vai carregar, carregou. Peguei tudo que estava escrito do transverso, do Iterable. Onde tinha Iterable, eu substituí para Countable. E eu propus RFC, juro por Deus. Escrevi os testes, a gente vai falar daqui a pouco de teste, mas eu fiz isso. Acabou. Então, tipo, não precisei me matar para escrever C, não precisei me matar para fazer umas perdas de coisa, só tem Ctrl+C, Ctrl+V. Foi o melhor Ctrl+C, Ctrl+V? Não. E aí, pessoas responsáveis por RFCs foram lá e começaram a discutir sobre isso. E aí eu comecei a melhorar a implementação. E pronto. Eu abri para votação. Então, se vocês forem lá se a gente for lá no Countable. Eu abri para votação. Passou. Por unanimidade. Isso no processo de 1 mês e meio, 2 meses. E, tipo assim, ao longo desse tempo, óbvio, como eu me interessava pelo core, eu comecei a ver como o core funcionava. Só que, tipo, eu não sabia como estava funcionando. E passou. E entrou. Então, o que eu quero dizer com tudo isso para vocês? Se vocês querem contribuir para o core do PHP, contribuem. Vão lá, se interessem, pesquisem, não sei o que, lá. Pô, Caruso, não sei como funciona, não sei programar em C. Ah, beleza, não sei programar em C, mas, sei lá. Por exemplo, eu estou passando por esse mesmo processo agora. A gente tem... Eu não vou lembrar a sintaxe de core, vamos ver se eu lembro. Acho que é 0B, aí você põe 10. Deixa eu dar uma verdade nisso aqui. Pronto. 0B é o jeito que a gente faz em PHP para transformar em binário. Então, 10 é o binário 2. Só que aí, eu percebi esses dias, que se a gente... Se a gente colocar isso aqui entre strings, ele vira uma string. Padrão, né? Aí, então, o que eu faço? Int. Tá, 0. Não. Float. Não. Number. Opa, escrevi errado. Pronto, estourou. Por quê? Porque number não existe. E como que eu estou fazendo essa RFC do number? Eu estou entendendo... Mentira. Eu estou copiando como funciona o inteiro flutuante e estou jogando para o number. Óbvio que tem alguns casos que eu vou ter que tratar isso aqui. Juro por Deus, eu estou fazendo isso. Então, gente, contribuir para o core não é difícil. Eu sei que tem pessoas nessa sala aqui que são responsáveis pelo PHP Fest do Brasil. Pascut, se não me engano. Foi uma época aquele PHP Test Fest.
Então você tem como contribuir para o teste, você tem como contribuir para a documentação. O Rousseau ano passado falou, certo? De contribuir para a documentação. E pronto, como contribuir para o core? Copiando e colando. Tá. Mas brincadeiras à parte, era isso mais que eu queria falar para vocês. Se vocês querem, vão atrás. Né? Como é que eu fui? Fui atrás. Então, pô, é complexo? É complexo. Então, agora, tipo, a gente brincou. Vamos pôr a mão na massa. Eu já clonei aqui o repositório na minha máquina porque é muito grande. O repositório, o tamanho do GitHub, o tamanho do core do PHP é meio giga. E como que a gente compila o core do PHP? Eu vou passar para vocês depois uma lista de referências no final. Deixa eu ver se eu estou com ela aberta aqui. Tenho. Eu vou passar para vocês esse cara. O SAME, ele é um internos, ele foi responsável pela RFC de você, agora no 7.3, você colocar uma vírgula nas chamadas de função. Foi ele que propôs. De novo, como ele propôs isso, copiando e colando, ele me contou. Juro por Deus. Tem uma playlist aqui, que ele ensina a buildar o core. E foi assim que eu aprendi. Tá? Então, eu acho que não seria bacana passar para vocês, eu acho que não tem que repetir. Então, se vocês querem de fato aprender a buildar o core, tem essa... Aí ele vai explicar tudo aqui. Ele vai explicar toda aquela parte de dependências que um código C tem e tudo mais. Tipo, é bem chatinho, mas ele explica bem bonitinho. E se resume tudo a quê? A você rodar um comando buildconf. Beleza? E aí você rodar... configure. Se você já mexeu um pouco com C, você conhece o comando. Então, configure, aí você é um mantenedor da linguagem, você tem que passar aquela flag, você habilita o debug e habilita o CLI. Pronto. Tudo o que acontece a partir de agora, eu não sei. Mentira. Depois de um tempinho eu descobri que ele começa a fazer umas verificações e tudo mais, ver se está tudo funcionando. Então, você builda o core, ele vai levar um tempinho para buildar. Enquanto ele builda, eu vou falar outra coisa para vocês. A gente está brincando aqui de copiar e colar, mas é sério. Você aprende muito copiando e colando e mexendo. E foi isso que eu fiz. Eu copiei, colei, mexi. Então, essa aqui foi só a parte do... perdão. Essa aqui foi só a parte do configure que ele verificou se tudo que eu tenho na minha máquina serve para buildar o core. Aí esse make, aqui é uma flag de jobs, aqui é o número de core que eu tenho, mais 1. Beleza, aí aqui ele de fato está buildando o core. Então, tudo que vocês usam sai daqui. Sai desses monte de código C, que está gerando os executáveis, e aí você vai começar a mexer. Por que eu quero buildar? Porque eu quero mostrar para vocês, só como testa rapidinho. Oi? A partir da... Então, outra coisa. Boa. Vou explicar para vocês como funciona a parte de versionamento. A master do PHP é sempre a versão futura. Então aqui, quem perguntou? É a versão do 7.4. Então a master é 7.4. Como que eles versionam? Por branch. Eles não usam tag, eles usam branch. Então você vê aqui que tem 278 branches. Então, tá aqui, ó. Tá, então a master é sempre a versão futura. E aí se você quer, por exemplo, a 7.3, 7.3. Tá aqui. Terminou de buildar lá? Tô terminando. Outra coisa. Se vocês forem ver, eu tenho tipo um número de contribuições absurdas no core. Mas vocês querem saber qual foi meu primeiro PR? Se eu conseguir filtrar. Limpei espaço em branco no core. Quase 500 mil de linhas. Pronto. Esse foi a minha primeira contribuição. Não precisei saber C, não precisei saber um monte de coisa. Então, tipo, eu quero contribuir para a linguagem, mas não sei C. Beleza. Você sabe escrever em inglês? Sei. Então, beleza. Então, você vem aqui. E corrige. É que, nesse caso aqui, a gente dropou
gente dropou uma coisa, mas, mano, você corrige, tipo, erro de coisa. Erro de inglês. É que nesse caso aqui a gente dropou. Então, lembra que eu falei para vocês? Eu só queria aqui dropar, fazer misspelling, correção. Só que aí, tipo, o que a gente percebeu é que a documentação da SPL, que o DevDrops falou de manhã, ela estava ainda sendo mantida no core, sendo que a documentação do PHP não é mais mantida no core. Para quem tiver título de curiosidade, ela é mantida aqui, ó, edit.php.net. Lembra que eu falei a quantidade de subdomínios? Está mantida aqui. Aí você pode logar com o seu GitHub, eu tenho um @php.net, então a gente loga aqui direto. Então pronto, toda a parte de documentação do PHP fica nesse editor online. E existe esse editor online. Quem é que conhece um versionamento chamado SVN? Então, é mantido em SVN. É foda. E é mantido em SVN. Então, outra coisa, eu quero melhorar a documentação. Pô, mas eu não gosto de escrever. Tá bom. Pega toda essa documentação aqui e manda para o Git. Se você conseguir fazer isso sem perder o histórico, o Rasmus está querendo uma pessoa que faça isso, pronto, você já tem uma coisa para fazer. Certo? Então, mano, o core do PHP tipo, é absurdo. E era impossível eu, em uma talk só, falar de todo dele. O que eu mais queria fazer aqui para vocês é mostrar que, copiando e colando, é um futuro. Tipo, ajuda. É sério que eu estou falando, vocês estão dando risada. É sério. Então, tipo assim, ajuda. Você aprende bastante. E você tem, tipo, inúmeros jeitos. Tem muita palestra da comunidade. Então, até do Marcelo Camargo, que eu falei, que ele deu ano passado, que ele fala como funciona, mas o processo de RFC é um pouquinho mais verboso que eu falei. O Russani falou ano passado de documentação. Tem gente nessa sala que cuida dos PHP Test Fest. Então, tipo, pô, Caruso, eu recebo muita mensagem. Como que eu contribuo? Contribuindo. Lembra que a Bia falou? Em vez de você jogar 1h30 de LOL, pega meia hora, vê o que, tipo, vai naquele to-do lá, que a gente tem. Então, tipo, aqui na Wiki, a gente tem um to-do. Quer ver? Ó, tem um to-do que é super bacana. Tá lá no core. PHP, SRC. Quem aqui curte fazer processo paralelo? Tipo, paralelizar as coisas. O pessoal de JavaScript geralmente gosta. Tem um arquivo chamado run testes. Esse arquivo é responsável por rodar todos os nossos testes. 3.000 linhas. É um arquivo tipo, bem procedural. Eles rodam todos os nossos testes e eles rodam um a um. Eles rodam, tipo assim, são trilhões não. São mais de 15 mil arquivos de teste que a gente tem hoje no core. E como que a gente roda? Com esse arquivo, é um arquivo tipo, bem verboso que roda ele em, tipo, um atrás do outro. Então, se você pega tipo, as builds do PHP, elas levam tipo, quase 20 minutos para ficarem completas. Ó, 20 minutos, 19 minutos. Então, tipo, se você curte paralelização, é que, tipo, tem uma pessoa que já começou, mas, tipo, tá parada no Windows, para variar. Se você curte, mano, se joga nesse arquivo, esse arquivo é PHP, então, tipo, o core é escrito, olha como é, o core é escrito em C, mas os testes são rodados em PHP. Então, tipo, um jeito de contribuir. Então, tipo, mano, se mata nesse arquivo, entende como ele funciona e pronto. Se você conseguir, outra coisa. Eu digo isso de ser escrito em PHP, porque, tipo, tem uma piada muito ruim, mas existe essa piada? .php. Aqui, ó. A máquina virtual do PHP, a ZenDVM, vocês escutam muito falar, ela é gerada por um arquivo .php. Então, tipo, o PHP é escrito em PHP. Tipo, não faz sentido algum. Mas tipo, acontece. Então, tipo, uma piada bem ruim, mas bem interna. Então, tipo, ó, é um arquivo bem verboso. Não tentem refatorar isso aqui para OPP, porque, né, não vai rolar. Mas, tipo, e rola. E o pessoal, e acontece. Tá? Então, o que eu queria passar para vocês hoje? Que a gente já está acabando, vou abrir as perguntas. Vocês saberem onde fica o core do PHP, que geralmente muitas pessoas me perguntam isso. E como vocês podem contribuir. Vai no outro subdomínio, bugs,
.php.net. Ó. 4, então tipo, ó. Lá em cima. A gente tem 4.000 e poucos bugs abertos. Só. Tem documentação e tudo mais. Então, tipo assim, pô, eu quero corrigir um bug, mas eu não sei como corrige. Mano, olha como os internos são bonzinhos. Esse caso aqui, ele está reclamando que quando ele roda esse tipo de código, quebra, falando que esse A aqui, na verdade, é um array. Mas se vocês perceberem, aqui tem uma string dupla. Então, na verdade, ele deveria continuar aqui e esse A deveria ser Y. Então, tipo assim, um interno for lá, deixou um patch, para quem quiser dar em Ctrl+C, Ctrl+V, é verdade, aqui, ó, tá pronto. E tá mais de uma semana já aberto isso aqui. Aqui, ó, 9/8. 8/9. Tá pronto. Então, ó, quem quiser, abre o telefone, pronto, ó, tá aqui. Tá pronto. Então, tipo, a gente brinca de Ctrl+C, Ctrl+V, mas é assim, aí a gente começa agora a citar nomes. Pô, Nikita Popov, Sarah Goleman, não sei o que lá. Mano, essas pessoas estão há mais de 12 anos mexendo só com código C. Você não vai em um mês, 2 meses, aprender o que eles aprenderam em 12 anos. Isso eu demorei muito tempo para aprender. Muito tempo para aprender. E foi muito doloroso. Porque, mano, tinha noite que eu queria mexer na porra do core, eu não conseguia. Eu ficava... Mas, mano, não vou aprender. Então, o que eu fiz? O código do core do PHP é escrito em quê? Em C. Eu sei C? Não. Então, estuda C. Ah, os testes do PHP eu consigo contribuir? Beleza, então contribui. Eu acho que o Sani falou, mas se ele não falou, vamos falar. Se vocês quiserem contribuir com testes, a gente tem o coverage do PHP, que demora 2 dias para rodar. Pronto. Tem uma penca de extensão aqui que todo mundo usa, por exemplo, JSON, que não está com o coverage em 100%. Então, você vem aqui, aí você vê essas linhas que estão em vermelha, aí você começa a... Quando você... Aqui vai parecer tipo, muito assustador, mas não é. Porque é uma coisa tipo, que eu levo para a minha vida. Não tente saber 21.000 linguagens. Saiba lógica de programação. Se você sabendo lógica de programação... Então, por exemplo... vamos pegar o patch lá do Scoundrel. Quem souber C não responde. Eu quero quem que sabe tipo só PHP me responda o que é esta linha. Deixa eu apagar os comentários. O que esta linha faz? Quem saberia me responder? Ah, pelo amor de Deus, todo mundo. Não seleciona? Quem respondeu? É isso. Ele pega, se você sabe um pouquinho, você sabe que isso aqui é toda... Pensa que isso aqui é uma função PHP, isso aqui é o seu argumento. Então ele está vendo se o argumento que você passou é um instance of de Callable. Então, tipo assim, não é tão difícil também. Tipo, muita gente, é difícil C, é difícil não sei o quê. O C tem, tipo, as suas peculiaridades. Por exemplo, quando começa a baixar um pouco o nível de C, então, por exemplo, eu falei que eu estava estudando o cache, eu queria fazer um cache de number. Por que eu vou demorar um pouquinho para fazer esse cache? Porque eu preciso entender como que o PHP converte base 8 em base 16, e inteiro grande, inteiro pequeno. Então, tipo, aí começa essas partes chatas do C, eu sei que existem. Mas não é tão difícil. Por quê? O core do PHP, ele tem muita coisa que a gente chama de macro. Macros são, tipo, helpers, muito entre aspas, que, tipo, abstraem uma complexidade absurda que você não precisa saber, você chama e a coisa acontece. Tá? Então, tipo, se você é curioso, se você gosta de mexer nessas coisas, mexa. Não é difícil, tá? Tem bastante coisa para fazer.
E o que eu queria mostrar para vocês também é que muita gente me pergunta como que eu consegui o meu @php.net. Se a gente for no people@php.net. Então, tipo assim, eu possuo um @php.net. Como que eu consegui? Contribuindo. Ah, não, contribuindo. Fui na documentação, fui nos testes, fiz a RFC, fiz não sei o que lá. Mano, é só contribuir. Se você fizer mais de 100 PRs, tudo bem que é difícil, mas se você fizer mais de 100 PRs, os caras falam, mano, esse cara tá empenhado. Aí, tipo, rola. Não é difícil, certo? Eu espero que eu tenha atiçado a curiosidade de vocês em como mexer no core. Todos esses links que eu falei para vocês estão nessa lista de referências. É um QR Code. Esses slides depois eu vou postar no meu Twitter. Eu esqueci de pôr meu username. Mas todas as minhas redes sociais é Caruso Gabriel. Tá? Então daqui a pouco eu posto, assim que sair do evento, os slides. E aí com essas referências, vocês vão aprender, como eu falei para vocês, em uma palestra impossível. Tá? Vocês vão aprender como buildar o core, como escrever um teste, como contribuir para a documentação, tudo isso. E aí vocês podem começar a fazer contribuições, certo? Quem quiser, pega aquele bug, pega aquele patch lá que o cara escreveu e propõe, tipo, direto, certo? E é isso. Perguntas. Perguntas? Oi, beleza? Tudo bom? Eu tenho uma dúvida que não sei se é permitido fazer. Eu consigo rodar esse build e colocar em produção? Sim, se você quiser. Sem ter uma aprovação de terceiros? Não precisa. Não. Então, tipo assim, quando a gente fala assim, o que é uma linguagem open source? Uma linguagem open source é isso. Então, tipo assim, Pokémon gosta de programar em C#. Você não tem acesso ao código-fonte C#. O PHP você tem. Então, você pega, builda, vê lá como builda. Tá, eu tenho esse executável. Quando você eu esqueci de mostrar. Quando você executa o core, por exemplo, aqui a gente executou com CLI. Então, SAP, CLI, PHP. Ó, você tem um CLI na tua máquina. Então, você pode sim buildar, não precisa de permissão de ninguém, é permitido. Tranquilo. Vixe, o Rossani ferrou. Tem uma coisa, você ter o seu php.net, contribuir para o core, assim, ele te ajudou profissionalmente na tua carreira, assim, para você ser reconhecido, ou assim, é uma coisa só que você faz assim, mais pelo prazer de estar colaborando com a comunidade, de estar desenvolvendo o que você sempre usou? Assim. Ajudou. Em quais níveis? Quando você começa a contribuir para uma linguagem, você sai do teu quadrado. Então, por exemplo, assim, a gente brincou lá das RFCs. Tem uma RFC aberta, que é das propriedades tipadas. Está no type de properties. Então, tipo assim, o que me ajudou? Eu tenho essa puta dessa RFC, que vai introduzir, se Deus quiser, tipos no PHP. Me ajudou assim, eu tenho que pensar que tudo que eu for fazer tem que ter uma causa. Então, o que isso me ajudou no trabalho? Aí eu estava conversando até isso agora há pouco com o pessoal da EASY e do Pascut. Quando chega uma demanda do teu chefe, tem um motivo. Então, tipo assim, precisa colocar um botão no checkout. Não, eu não quero botar um botão no checkout, eu quero fazer uma refatoração de código. Cara, o que isso vai agregar para o teu cliente? Então, tipo assim, eu posso fazer N funções para o core. O que isso vai ajudar aos usuários finais, todo mundo nessa sala? Então, me ajudou a tomar algumas decisões e sair um pouco da caixinha. Óbvio que eu gosto de contribuir, eu acho bacana contribuir, eu curto muito open source, mas, se eu puder dar um exemplo do que me ajudou, foi tomar decisões, escopos. Me ajudou bastante com isso. Dúvida simples, assim. Quando você rodou, não lembro se foi na preparação de dependência, nas caixas de dependência, ou na hora que você buildou o PHP, você passou o número de cores mais 1. Por que o número de cores mais 1, cara? Foi só... Acabei passando muito rápido, perdão. Quando esse make é igual o make que o Jonathan falou hoje de manhã, quando ele estava... É um arquivo... Esse make, você pode ter em todas as aplicações, é o Makefile. Então, Makefile Global, se não me engano.
O que é o menos J e o que é esse número? O menos J é para rodar em paralelo. E o que é o mais 1, menos 1? Se eu der nproc na minha máquina, ele... Nossa, que está muito no canto. Ó, então eu rodei nproc, ele retornou 4. 4 é o número de núcleos da minha máquina. Então se eu der make job 5, eu não sei... Aí começa aquelas coisas do C. Por que mais 1? Eu não sei. Mas eu escutei que se eu rodar mais 1, vai funcionar. Então funciona! Gente, desculpa, mas tipo, depois você fica velho, eu tenho 20 anos. Mas eu estava muito assim, mano, faz, tá funcionando? Pode fazer. Se você, por que se eu passar mais 1, funciona? Aí se você quiser entender, beleza. Mas, mano, só entende por quê e vai. Beleza? Respondi? Opa, tudo bom? Bom. Eu tenho uma pergunta, é um caso que eu ouvi. A pessoa, ela queria uma função que fosse nativa, porque em C é mais rápido do que PHP, porque desce um nível a mais, e aí ela fez uma DLL, ou uma extensão, um módulo a mais, que ela podia implementar quando ela quisesse. Você tem alguma experiência em fazer módulos? Fazer extensões? Isso. Naquele... Almada, me ajuda. Gente, desculpa te expor. Posso, Almada? Tem uma pessoa aqui no canto chamado Márcio Almada, ele contribui também para o Core. Só me responde, naquele wiki lá tem a parte de extensões? Tem, não tem? Tá. Só para não perder o tempo. Parte da... Aqui? Isso. Então aqui, você perguntou das extensões, por exemplo assim, o pessoal do Mongo precisava criar uma extensão para o PHP. Eles têm toda essa parte de documentação, lá no php.net também tem essa documentação, e eles explicam como você cria uma extensão, como você acopla essa extensão. Então sim, eu não sei se DLL dá, mas extensão rola. Então, por exemplo assim, as classes reflection, JSON, as funções standards, todas elas são extensões. Extensões buildadas, mas aí elas podem entrar e sair. Então, por exemplo, MySQL saiu do PHP 7. Beleza, era uma extensão. Aí JSON é uma extensão, mas sim, consegue. Tem uma pergunta. Você abriu o código aí do PHP Unit e tinha lá o Countable. Ele já existia no PHP Unit antes de você ter feito essa... ou não? Não. O que tinha no PHP Unit... PHP Unit... O que existia no PHP Unit era aquela verificação que eu queria simplificar. Ele tinha um call... Não, subiu muito. Ele fazia uma verificação countable, isso aqui é a interface, não é a função, e esse is iterable porque internamente o PHP Unit, como ele conta as coisas que você passa para ele, ele faz um for. Em vez dele chamar o count, ele faz um for e conta. Então, não existia essa função. O Sebastian falou que vai começar a usar quando ele migrar, mas não existia. Mais alguém? Ups. Mais alguém não? Pokémon? Beleza. Então, uma salva de palmas, Gamaliel Caruso. Obrigado. Antes de vocês irem embora, que eu sei que muita gente quer, tem resultado do sorteio, é isso? Cadê o pessoal aí? Tem o resultado do sorteio do Twitter, isso?